meus amores! E o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Boa noite aí a todos. Galera, eu separei aí 3 questões 2026 da banquinha Sens Gran Rio, tá? E a gente não deixa passar nada. Quando eu digo a vocês que nós somos o curso mais atualizado do Brasil, é a maior verdade. Vai logo aqui no link que está na descrição e aproveita a promoção para gente destruir a banquinha Sens Gran Rio. Se essa aula tiver aí pelo menos umas 100 curtidas, uns 50 comentários, eu vou colocar um super aulão de mais de 3 horas para vocês. Então, vamos embora. Questões. Galera, essa questão aí de número 1, ó, uma questão 2026, Fundação Osório Sens Gran Rio. Uma equipe de operários trabalhando com sua produtividade padrão consegue realizar a reforma de um setor administrativo em exatamente 15 dias. Se a produtividade diária dessa equipe fosse aumentada em 25%, em quanto tempo eles entregariam essa mesma reforma? Vamos lá. Primeira coisa, ó, a questão está falando em produtividade e está falando no tempo, em dias. Galera, perceba que ele não deu a produtividade inicial. Ele só disse o seguinte, ó, uma equipe de operários trabalhando com sua produtividade padrão consegue realizar em 15 dias. Se eu aumentar em 25%, vai ser feito agora em quanto tempo? Não bote letra, gente. Eu já disse, ó, questão de porcentagem que valor não tem, adoto 100. Ó, eu não sei qual é a produtividade, ó. Eu vou adotar que tem produtividade 100. E aí eles vão fazer isso num tempo de quantos dias? 15 dias. Aí ele diz, ó, se a produtividade fosse aumentada em 25%, ó, então eu vou pegar o 100 aqui e aumentar 25%. Galera, 25% de 100 é 25, né? Percentual em cima de 100 é o próprio valor. Então, 100 aumentando 25%, que é 25, vai para quanto? 125. E aí, isso vai ser feito em quanto tempo? Ó, não sei, vou chamar de X. Galera, tem gente que bota letra nesse tipo de questão. Letra não é de Deus. Aqui todo mundo é de Deus. Não é isso? Diga, oremos. Então vamos lá, ó. Eu disse que a produtividade era 100, porque eu não tinha produtividade no início. E isso foi feito em 15 dias. Só que essa produtividade aumentou em 25%. Se era 100, aumentou 25%, vai para 125. E aí, em quanto tempo eu vou fazer? Galera, é o seguinte, ó. É uma regra de 3 simples, né? Você tem que olhar se é direta ou inversa. Galera, quanto mais produtivo eu sou, menos tempo eu vou gastar para fazer algo, concorda? Quanto mais produtividade, menos tempo eu vou gastar. Então, galera, a regra de 3 aqui, ó, ela é inversa, ó. Olha o I de inversa. Quando a regra de 3 é inversa, você vai multiplicar assim, ó. A regra da Lili. Linha, linha. Professor, e se fosse uma regra de 3 direta? Você ia multiplicar assim. O que é uma regra de 3 direta? Se um aumenta, o outro aumenta. Aqui, gente, é produtividade e tempo. Quanto mais produtivo eu sou,
menos tempo eu gasto. Então, se é inverso, olha o I de inverso. Vou multiplicar linha a linha. Então, vai ficar quem aqui, ó? 125 vezes x igual a 100 vezes 15. Vai ficar aqui, ó, 125x. Vai ficar quanto, galera? 100 vezes 15. Isso vai dar 1.500, né? Então, quem é x? 1.500 dividido por quem? Por 125. Isso aqui vai dar quanto, galera? Vai dar 12. 12 dias como resposta, ó. A gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, questãozinha Sens Gran Rio. Vamos embora? Galera, olhe a questão 2 da Sens Gran Rio. E geralmente são textos grandes, né? Olhe um assunto que eles amam cobrar na prova. E galera, vou dizer a vocês, 90% da galera erra essa questão. Sabe por quê? Gente, é o que eu digo, ó. Concurso, você tem que ganhar tempo, você tem que ter estratégia. Pegue depois essa questão e jogue ela no ChatGPT, Gemini, ou então faça um teste. Pega um professor e mande resolver. Ele vai dizer pau essa questão. Mas se você tem a dica certa, porque ó, já caíram esse tipo de questão várias vezes e a galera vai fazer pelo método tradicional, você vai passar, gente, pelo menos 25 minutos para fazer essa questão. Vamos lá. O Ministério da Justiça, em parceria com secretarias estaduais de segurança, realizou um mapeamento detalhado sobre a eficiência das delegacias especializadas no atendimento à mulher nas principais capitais do Nordeste. Ó, tema atual, né? O relatório final analisou um lote amostral de delegacias e avaliou o cumprimento de 3 diretrizes fundamentais previstas no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Diretriz 1. Funcionamento ininterrupto, regime de plantão 24 horas. Diretriz 2. Presença de equipe multidisciplinar própria. Diretriz 3. Espaço exclusivo de acolhimento para filhos e acompanhantes das vítimas. Ao tabular os dados da amostra, os analistas constataram que 85% das delegacias cumprem a diretriz 1, 70% a diretriz 2 e 65% a diretriz 3. Com base estritamente nesses dados estatísticos, o percentual mínimo de delegacias dessa amostra que cumprem simultaneamente as 3 diretrizes avaliadas é de... Galera, vamos lá. Ó, atenção. Ele quer a interseção, ó. Veja, você tem aqui, ó, a diretriz 1, a diretriz 2 e a diretriz 3. Ele quer o percentual mínimo que cumpre as 3. Não foi isso que ele falou? Pronto. Galera, esse tipo de questão, a galera se arrebenta. Por exemplo, ó, no meu curso Matemática do Zero Aprovação, Raciocínio Lógico do Zero Aprovação, tem blocos de questões de conjuntos que eu vou falar sempre, ó. Se pedir o mínimo disso, o máximo disso, mostrando todo tipo de questão. Eu duvido você encontrar um curso que tenha isso. Sabe qual é a dica para você fazer esse tipo de questão? É sempre assim, ó. Vamos lá. Pediu o mínimo da interseção dos 3, você soma as quantidades individuais de cada um, ó. 85% mais 70% mais 65%.
E agora você vai subtrair do dobro da união. Como a gente está falando em porcentagem, a união é quanto? 100%. Gente, é isso. Professor, cai sempre. Não é que cai sempre, mas quando cai, desculpe, derruba a galera. Professor, gente, se bate, porque se você for resolver essa questão, vai ficar um sistemazinho monstruoso. Pediu a quantidade mínima da interseção de 3 conjuntos e ele só fornece para a gente a quantidade individual de cada, o que é que você faz? Soma as quantidades de cada um e subtrai do dobro da união. A união aqui é 100%. Se dissesse assim, 10% não cumpriu nenhuma das diretrizes, aí 10% estaria fora. Aí a união não seria mais 100, seria quanto? 90%. Olha, FCC cobra, Sebrasp cobra, todas as bancas cobram. Então, ó, quanto é que vai ficar isso aqui? Molinho, molinho, facinho, facinho, ó. 85, vou resolver logo a multiplicação, né? 2 vezes 100 dá 200%. Aqui, 85 com 65 dá quanto? Dá 150, né? 150 mais 70, 220. Vai ficar 220 menos 200, que dá quanto isso? 20%. Tem 20%? Tem. E, inclusive, Rodolfo, que fez essa prova, foram várias provas, né, cobradas na Fundação Osório, várias, da Ciência Gran Rio. Eu não tinha visto essa questão. Ele errou essa questão. E ele é professor de matemática, tá? E galera, cobra isso aqui. E aí você já tem que ficar ligado. Ah, professor, nem sempre cai. Não é aquele tipo de questão padrão. Mas você não pode ficar esperando o óbvio na prova. É isso que a gente prepara vocês. Vamos embora. E galera, ó, no último concurso do BNDES, no último não, no BNDES 2013, e teve um outro concurso 2022, caiu uma questão desse tipo. E esse tipo de questão, a maioria erra. Ó, seja K um número natural tal que o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre K e 45 é igual a 900. E o máximo divisor comum, o MDC, entre K e 45 é 15. Com base estritamente nessas informações, a soma dos algarismos do número K é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Por isso que o tema da aula foi, você consegue resolver essas questões? Galera, ele não dá nem alternativa para você testar. Ó, toda questão que te dá o MMC de 2 números e o MDC entre 2 números, você faz assim, ó. O MMC entre 2 números multiplicados por seu MDC é sempre igual ao produto dos números. Gente, isso aí é uma propriedade, não é nem uma dica. Não é uma dica minha. Isso é uma propriedade que existe na matemática. O MMC entre 2 números vezes o seu MDC é igual ao produto dos números. Aí fica fácil, ó. Por quê? Quem é o MMC? O MMC, 900. Quem é o MDC? 15. Igual a quem? K vezes 45. 45K. Ó, esse cara tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo, ó. Vai ficar 900 vezes 15 dividido por 45 igual a K. E aí vai ficar, galera, ó, 900 dividido por 45
Sobra 20. Então, 20 vezes 15 dá quanto? 300, ó. O K é 300. Só que ele quer o quê? A soma dos algarismos. A soma dos algarismos dá quanto, gente? Dá 3. E 3 aí como resposta, letra A. Tá vendo aí? Pacotinho de questões, 3 questõezinhas, 2026. Galera, é isso. Ficamos por aqui. Um cheirão. Valeu. Fui.